E será que Adão Negro realmente consegue mudar a hierarquia de poder dentro da DC, assim como o Dwayne Johnson falou que ia acontecer? Ou será que é só mais um filme genérico? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica do filme Adão Negro. E finalmente lançou nos cinemas o filme Adão Negro. Pra quem não lembra, a jornada para esse filme lançar foi muito grande. Afinal, eu lembro há muito tempo o Dwayne Johnson fazendo campanha para esse filme existir. Demorou muito, já teve anúncio, já teve vários diretores que entraram e saíram. A DC ia ser um universo compartilhado, depois não foi mais. Olha, a jornada pro Dwayne Johnson conseguir fazer o Adão Negro foi gigantesca. Tanto que na época a galera ainda chamava ele de The Rock e não Dwayne Johnson, como ele pediu para ser chamado hoje em dia, para você ver quanto tempo faz que esse filme está em produção, que esse filme está se preparando para existir. E finalmente ele ganha a luz do dia. E eu diria que esse é um filme The Rock. Porque existem alguns atores em Hollywood que eles são tão grandes e eles têm características tão próprias dos seus filmes que os filmes acabam saindo até de um gênero. Ele acaba virando o gênero do ator. Muitos atores acontecem isso. E o The Rock é esse tipo de ator. Ele é tão grande, ele é tão famoso, ele é tão forte em Hollywood que acaba acontecendo que o seu filme acaba virando o filme do The Rock. Que é aquele típico filme que ele tem mais do que um gênero, ele tem características específicas que um ator acaba levando para dentro dos seus filmes. E Adão Negro é exatamente isso que acontece. Então, se você chegar em Adão Negro esperando ver uma coisa diferente do Dwayne Johnson, você espera ver ele um pouco mais sério, você espera ver ele com um roteiro mais refinado, com algo mais dramático, por ele estar trabalhando num filme diferente do que ele trabalha normalmente, que seria no universo de heróis, pode ir esperando outra coisa que você vai se decepcionar. Porque na parte de roteiro, ele não é um filme super denso, um filme que consegue realmente ter uma história super interessante, com várias camadas, com algumas coisas que vão realmente a fundo do personagem. Até as temáticas interessantes que esse filme poderia abordar, eles só passam por cima. Como, por exemplo, falar sobre a parte de um povo que está sendo oprimido, ou até na discussão de o que é um verdadeiro herói, o que o Gavião Negro acredita que é, ou o que o Adão Negro acredita que é. Até isso são discussões interessantes que poderiam engrandecer o filme, engrandecer o personagem do Adão Negro e colocar mais camadas no longa, mas não é isso que o filme quer. Ele passa muito por cima disso, no roteiro que não é a coisa mais interessante do filme. Na verdade, ele é o mais superficial possível. Ele é um roteiro que eu não acho ele um roteiro ruim em si, mas é um roteiro simples, é um roteiro que ele não tenta criar grandes dificuldades, não tenta ser tão ousado. Ele joga no seguro para fazer um filme que não vai ter erros, não vai ter tantos problemas assim. E eu acho que o Adão Negro é exatamente isso. É um filme que ele joga no seguro e por isso ele é um filme mediano. Porque na parte de roteiro acontece isso. É um filme que não ousa, é um filme que não tenta ser super profundo e acaba até deixando algumas discussões interessantes de lado. Mas, por outro lado, o filme consegue entregar bem na parte de ação e na parte de carisma dos seus personagens, principalmente envolvendo o Adão Negro por causa do Dwayne Johnson. O personagem nem é tão interessante assim, como o roteiro não escreve ele tão interessante, mas o Dwayne Johnson consegue deixar o Adão Negro mais carismático do que ele é, consegue trazer um sorriso mais interessante, um lado mais interessante, que faz com que você facilmente queira torcer por ele. E quando a Sociedade da Justiça entra no filme, você também tem personagens interessantes ali, personagens que eu até vou discutir mais na crítica que eu vou colocar sexta-feira com spoiler. Mas aqui, que dá pra falar rapidamente sobre a Sociedade da Justiça, é que é uma equipe diferente, que é interessante de se ver em tela, consegue agregar muito nas cenas de ação que quase todas são interessantes, consegue ir escalonando bem ao longo do filme, tirando uma cena ou outra que eu não gosto muito, também não gosto muito de quando eles usam muita câmera lenta, mas de modo geral, é uma ação que funciona, e ter personagens com características tão diferentes dentro do longa, acaba trazendo com que a ação acabe ficando diferente, acabe te interessando ao longo do filme todo. Tem alguns problemas, mas de modo geral é uma ação que acaba te agradando. E a Sociedade da Justiça agrada nisso e agrada na dinâmica dos personagens. Porque com vários personagens poderosos dentro do filme, acaba não caindo tudo nas costas do Adão Negro e acaba tendo uma dinâmica diferente, um relacionamento diferente dos personagens, e isso eu acabo achando interessante. Uma coisa que eu não acho interessante do filme e que eu acho um problema grave, além do roteiro, seria envolvendo a escolha de colocar uma família e um personagem mais criança como tendo muito destaque dentro do longa. Eu entendo a escolha do roteirista de colocar
colocar eles como um ponto principal dentro do filme. Porque pro roteirista, ele precisa que o público que está vendo o filme crie um laço mais forte com os personagens, com um personagem que eles possam se espelhar lá. E as crianças vão se espelhar no menino mais jovem, e as pessoas, de modo geral, vão se espelhar naquela família, naquele povo que vai lutar contra a ditadura que aquele lugar está apresentando. Mas o problema é, esses personagens são muito desinteressantes. A criança é insuportável. Ela em tela incomoda realmente ver ela em tela. Ela tira a vontade de você ver várias cenas. Cenas engraçadinhas que não funcionam com ela, diálogos que não funcionam com ela. E o ator que faz essa criança, ela é terrível. Todos os diálogos que ela tem que dar um pouquinho maior, ela não consegue passar expressão, parece que ela tá lendo um texto, olha, terrível. Toda a parte humana do filme é terrível e acaba estragando muito do filme. Se tirasse essa família, colocasse até um outro personagem mais interessante, o filme ia crescer muito. Mas isso aí, essa família acaba tirando muito dos diálogos. Inclusive, eu acho que o humor do filme funciona bem melhor na dinâmica do Adão Negro com o Gavião Negro, ou, por exemplo, com o Esmaga Átomo dentro do filme, junto com a Ciclone. São relações que funcionam bem mais, e a comédia funciona bem melhor entre eles do que realmente quando tem essa parte humana, esse menino que realmente estraga muito do filme. O filme também, ele escolhe deixar uma direção mais diferente. Uma direção e a forma como vai conduzir o roteiro, a história, de uma forma diferente. Eles resolvem trazer esse filme para um público realmente mais jovem. E você percebe isso na forma como eles trazem a dinâmica do longa. Quase não tem respiro nesse filme. Um filme que realmente trabalha a história em cima de cena de ação atrás de cena de ação. Conflito atrás de conflito. Sempre tentando escalonar eles, mas sem parar. Os diálogos deles nunca é um diálogo de respiro, que você vê que eles querem desenvolver os personagens, desenvolver a história. É diálogos muito mais, alguns até bem expositivos, mas de modo geral, diálogo que sempre um tá fazendo piadinha com o outro, um tá criando um conflito com o outro, ou realmente tá acontecendo cenas de ação no filme. Isso acontece porque realmente a geração nova, ela tá acostumada muito com o dinamismo o tempo inteiro, coisa sendo jogada em tela. E por isso eles têm ação o tempo inteiro, diálogos mais fortes o tempo inteiro, a câmera nunca para, ela sempre dá bastante corte, ela sempre tenta trazer essas coisas diferentes pro filme ter um dinamismo mais rápido, parecer que sempre está acontecendo coisa em tela pra aprender esse público mais jovem. Eu não gosto muito dessa estratégia, até porque o respiro no filme, ele é importante por vários motivos. Ele é importante porque, primeiro, ele acaba podendo desenvolver mais os personagens, engrandecer esses personagens, dar um momento pra gente se relacionar mais com eles, e também ele engrandece a ação. Porque se o seu filme tem ação o tempo inteiro, uma hora a ação vai acabar ficando cansativa. E é isso que acontece aqui. Eu acho a ação do filme, até de modo geral, boa, até a cena final, que eu acho até que ela é uma das piores do filme, ela também não é ruim, mas quando eu cheguei no final do filme, eu já tava mais cansado dessa cena de ação. Porque são 2 horas de filme, onde, sei lá, 20 minutos tem um pouco de diálogo. Todo o resto, toda 1h40 que tem, o resto é só cena de ação atrás de cena de ação. E com isso, acaba enjoando um pouco. São boas cenas, bem dirigidas de modo geral, não tem uma coreografia super marcante, não tem uma cena de ação que é super marcante, mas acaba funcionando, porque a direção consegue dar esse dinamismo interessante, consegue escalonar bem a cena de ação, e eu acho que a trilha sonora, de modo geral, acaba funcionando bem no filme. Mas é o que eu falei lá no começo dessa crítica. Esse é um filme do The Rock. Se você quer ver roteiro, se você quer ver mais gente explorando coisas dos personagens, se você quer ver algo mais profundo, realmente um filme do Adão Negro trazendo algo a mais pra descer, além de mais do superficial, eu acho que você não vai ter aqui. Mas se você quer uma boa diversão em família, com boas cenas de ação, uma comédia ou outra que funciona, eu acho que esse é um filme pra você. Infelizmente, Adão Negro é aquele filme que eu acho que ele vai funcionar muito bem na primeira vez, pra você ver despretensiosamente. Mas se você quiser pensar sobre ele, ou revisitar, eu acho que aí talvez ele não funcione tão bem, num filme que, pelo menos, pra passar o tempo, ele é um filme que funciona. Concluindo, Adão Negro não é o melhor filme do mundo, mas também não é o pior filme do mundo. Inclusive, eu acho que é muito importante que exista filmes como Adão Negro, que não se levem a sério, mas que também não simplesmente jogue tudo pro ar. Ele é aquele filme que ele vai funcionar perfeitamente para você ver com seu filho, com a sua namorada, com a sua família ou até mesmo sozinho. Adão Negro é um bom filme para você passar o tempo, que vai ter boas cenas de ação, boa comédia, que vai ter um protagonista carismático e até alguns personagens secundários que funcionam bem, que você vai querer, talvez, ver num futuros filmes da DC. É bem verdade que me incomoda muito a parte de roteiro, tem muita coisa de roteiro que me incomoda aqui, a forma como eles trabalham algumas coisas dos personagens, a forma como trabalham a história, algumas viradas, eu acho que tem muita coisa ruim realmente. Então é aquele filme que, quando ele acerta bem, mas quando ele erra, ele também erra muito. Se você quer só um filme para passar o tempo, eu acho que Adão Negro é um filme feito para você. Mas eu acredito que ele, se consertasse algumas coisas, poderia ser um filme muito melhor do que ele foi. E por isso que eu fecho Adão Negro com uma nota 6,5 de 10.
Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Adão Negro? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.